A CPI do MST, um dos líderes nacionais do movimento, João Pedro Stedley, avaliou que foi um erro a invasão a terras da empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Pernambuco. Dá uma olhada. Cada acampamento tem autonomia do que faz. Muitas vezes eles exageram, erram. Concordo. Às vezes eles exageram e erram. Mas eles têm o direito deles decidir. Nenhuma instância nacional decidiu que eles deviam ir. Eu posso até fazer uma autocrítica, porque os jornalistas me perguntam. Tá bom. Foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. Mas eles decidiram porque era a área pública mais próxima e entraram na Embrapa não para reivindicar a área da Embrapa. Entraram na Embrapa para chamar a atenção da opinião pública. Muito bem. Tiagão, o que você achou desse depoimento lá na CPI? Eu tive ontem na CPI, eu estou morando em Brasília agora, né? Acompanhei algumas falas do João Pedro e é só indo lá para você ter ideia do que de fato é o movimento, a bagunça que é o movimento, o absurdo que eles cometem em cada invasão. Imagina, invadir a Embrapa que ajudou tanto o desenvolvimento do agro, não tinha fundamento nenhum, não pode invadir propriedade nenhuma, né? A narrativa deles é absurda, você vê o tanto que eles manipulam essas pessoas que acompanham eles correndo atrás de um sonho de um dia ter um pedaço de terra. E, olha, precisaria de mais 2 horas de programa aqui para falar de MST, viu? Ou mais. Não, mas você fica à vontade, porque a gente quer te ouvir. Você é um cara que está vivendo aí, principalmente os males aí que o movimento traz para o agro brasileiro, né? Me explica um pouco mais, assim, que tipo de consequência essa CPI pode ter para o MST, porque o governo também mobilizou ali, alterou alguns cargos, né? O relatório que o Salles vai fazer vai ser aprovado? O governo está tentando dar uma abafada, né? Porque isso aí vai estar trazendo à tona como eles agem, né? E o tanto que eles manipulam e o terror que eles põem no campo, a insegurança, faz com que os produtores, eu vejo lá, através de, quando vou para a fazenda, a cidade nossa é uma cidade pujante, você vê que a cidade já deu uma diminuída, a insegurança no campo, o governador Mauro Mendes tem sido muito firme com isso no estado do Mato Grosso, e tem que conter. Eu acho que o movimento, ele é como é que eu vou dizer? Ele é um movimento, tem razão de existir, mas não pode ser dessa forma, né? A forma com que eles fazem, que eles conduzem, e eles não são penalizados por isso. O problema do Brasil é a impunidade. Eles entram lá, qual a diferença do que eles fazem quando entram numa propriedade para uma invasão, por exemplo, como a do 8 de janeiro, que destruiu tudo? É um absurdo, são 2 absurdos. Nenhum deles pode acontecer, mas eles não são penalizados. Eu vou até além. Só fazer um rápido break para quem está no rádio, Maninho, são 10:11 e a gente já volta. Por favor, querido. Eu vou até além. O pior não é que apenas eles não sejam penalizados, o que já é um absurdo. O pior é que eles são recompensados muitas vezes. Porque, exatamente. E veja, é um escândalo que o Stedley assuma de cara lavada que a invasão é um método de pressão política. Porque isso é autoritarismo puro. É isso aí. Quando você usa de violência, de invasão, de crime para avançar uma agenda política, isso é um ataque à democracia. Isso aí é a institucionalização do crime. Exato. Você institucionaliza e passa a achar normal alguém invadir terra. E o governo recompensa. Por quê? Porque cede à pressão. Então, o MST invade a área da Embrapa e o governo negocia e faz nomeações para agradar o MST. Ou seja, há tem um aval incentivo. do governo, né? Exato, é um absurdo isso, é antidemocrático. Agora, o Stedley estava na comitiva lá do Lula para a China, não foi? Na viagem para a China. Exatamente. Ou seja, tem uma certa proximidade ali constatada em fatos, não é em bafafás políticos. Exatamente, são fatos. E aí eu concordo com o ponto que é preciso separar a legitimidade da agenda, ou seja, a reforma agrária é uma pauta importante que nós podemos conversar sobre como avançar. Esse é um ponto. Mas o método autoritário e criminoso é inaceitável. Agora, e o governo alimenta. Minha dúvida é a seguinte, Jotinha, o que é uma função social de uma propriedade privada? O principal, além de saber o que é uma função social, é quem define a função social, que não é um movimento como eles buscam legitimar. Nós só invadimos as terras sem função social. Tá, mas quem diz
que se a terra cumpre função social, um movimento? Isso não existe. Mas a CPI da MST, Paulo, e eu volto a dizer isso, cumpriu um papel fundamental para o Brasil e principalmente na formação da opinião pública. Por quê? Porque nós víamos pessoas que se compadecem com o mérito da causa que é defendida pelo MST, passando pano para a forma como eles atuavam, em função do mérito. Ah, mas é legítimo que as pessoas tenham terra. Sim, mas como essas pessoas buscam ter terra? Cometendo crimes, isso não é legítimo. E quero fazer uma fofoca. Que ontem eu acompanhei todas as horas da... Fala baixo, não fala não. Ah, tá, desculpa. Ontem eu acompanhei toda a CPI, só entre nós. Ontem eu acompanhei toda a CPI, tá? E o que o Stedley disse na pergunta do deputado Kim Kataguiri foi um absurdo. Um absurdo, porque na fala... O que ele falou? O deputado Kim falou o seguinte, que se ele tinha, perguntou o Stedley se ele tinha conhecimento o que acontecia no MST. Ele falou de coação de votos para que determinadas pessoas votassem no partido que apoia o MST. Disse também que havia agressões, perseguições contra as mulheres, dificuldade de que as pessoas cumprissem algo básico de qualquer regime fora a semi-escravidão, que é o direito de ir e vir. E sabe o que ele respondeu? O quê? Isso são coisas da vida. Coisas da vida? Coisas da vida. Coisas da vida. Coisas da vida. Muito bem, gente. Olha só, a Polícia Militar